Ok, agora que vimos então a forma de escolher o tipo de letra, isto é, o font family, já utilizámos várias vezes em vários vídeos o font size. O font size é então a propriedade que nos permite definir a altura ou o tamanho das nossas letras, não só a altura, mas também a largura. Portanto, quanto maior for o valor, maior será a altura. No entanto, o font size é o tipo de propriedade que pode ser definida em pixels, mas pode ser definida, por exemplo, também em unidades designadas por EM. Essa unidade EM é genericamente aconselhada pela W3C, uma vez que poderiam acontecer ou podem acontecer com versões mais antigas do Internet Explorer, por exemplo, alguns problemas no resizing, isto é, na alteração do tamanho das letras, e portanto, para evitar que essas incompatibilidades aconteçam, ou esses problemas de processamento da página aconteçam, a W3C sugere que seja preferível utilizar as unidades AM. Ora, a unidade AM ou 1 AM significa exatamente o valor por defeito do tamanho das letras. Por defeito, o tamanho das letras é 16px, isto é, quando nós utilizamos aqui 16px, vamos aqui verificar, é evidente que o tipo de letra poderá ser ligeiramente diferente, neste caso não é. Quando utilizamos o 16px, estamos a falar do valor de pixels por defeito de tamanho. Ora, este valor de pixels por defeito equivale exatamente a 1 AM, ok? E, portanto, 1 AM significa exatamente a mesma coisa. O que quer dizer que se eu colocar aqui 2 AM, eu vou aumentar para o dobro o tamanho do tipo de letra. Ora, eu posso utilizar números com casas decimais, portanto, eu posso colocar 1.2 AM e automaticamente vou ficar com a letra ligeiramente maior do que seria o normal. E, portanto, é em determinadas situações aconselhado, então, pelo menos a W3C aconselha que, em vez de se utilizar o PX, uma vez que há a possibilidade de alguns computadores mais antigos ainda não processarem corretamente esse tipo de unidade, utilizar então o AM, que faz com que o nosso código seja mais compatível com os browsers que existem por aí espalhados. Um dos aspectos que também é referido como uma boa prática quando se utilizam unidades deste género é definir, por exemplo, na tecla do body, um font size de 100%. E isto vai significar que as unidades AM vão sempre ser tidas em conta a partir do valor que é aqui atribuído. Quer dizer que o font size é igual a 100%, eventualmente não iremos ver aqui qualquer diferença. Se nós alterarmos aqui o font size, por exemplo, para 50%, reparem o que é que aconteceu ao nosso documento. Automaticamente todo ele foi reduzido em termos de tamanho. Reparem que eu não afastei o documento, mas sim o tamanho da letra foi automaticamente reduzido. Ora, o que acontece é que imediatamente aqui as unidades AM foram calculadas a partir do font size do body. Ora, como o body é o corpo base de qualquer página de internet, o que acontece é que então este valor vai ser sempre a referência. Reparem que se eu utilizar aqui os PX, neste caso 16px, o que vai acontecer é que as letras ficam automaticamente com o seu tamanho normal, equivalente a 1 AM, ok? Portanto, este conceito é muito interessante, principalmente no que diz respeito às compatibilidades com outros browsers, ok? E, portanto, é aconselhável que se utilize então um AM, neste caso, para definir os 16 pixels. Se nós quisermos aumentar ligeiramente, podemos colocar 1.1 e automaticamente o texto é aumentado ligeiramente em relação ao resto e, portanto, desta forma teremos a certeza absoluta de que estamos a criar código CSS mais compatível com outros browsers ou com todos os browsers, ok? Posto isto, há depois ainda aqui um aspecto, eu vou colocar aqui um AM, ok, para não haver problemas. Se calhar aqui até vou colocar 2 para podermos testar convenientemente. Reparem, vai ficar com o dobro do tamanho. Agora, para vermos melhor aqui outro resultado, que é o seguinte. Existe uma outra propriedade de fonte, que é o font style. E o font style pode assumir normalmente três
três valores. O normal, que é o valor por defeito, e portanto neste caso não vamos assistir aqui a nenhuma alteração. Temos, no entanto, depois a possibilidade de colocar italic, e portanto já estão a prever qual será o resultado, e cá está o italic, ou então, em substituição do italic, o oblique, ok? De oblíquo. E neste caso o resultado é o mesmo. Ora, normalmente o font style é usado exatamente para isso, para definir fontes itálicas, ok? Ou então para voltar a ter fontes do estilo normal, ok? Para forçar que sejam fontes do estilo normal. E portanto, esta é a principal função do font style. De seguida vamos ainda ver mais aqui duas propriedades, e então temos, por exemplo, o font variant. E o que o font variant nos permite fazer simplesmente é o seguinte, é definir small caps. O valor small caps vai fazer com que as letras aqui deixem de ser todas maiúsculas e minúsculas e passem a ser todas maiúsculas. No entanto, as letras capitalizadas vão continuar a ser maiores. Reparem, eu vou refrescar e o que acontece é que as letras maiúsculas ficam à mesma maiúsculas, mas todas as minúsculas passam a ser maiúsculas relativamente mais pequenas, ok? Portanto, dá um efeito interessante ao nosso texto, pode ser muito bem explorado. Não há outras variantes dentro do font variant, portanto, só apenas o small caps. E, finalmente, vamos aqui ainda ver uma outra propriedade, que neste caso é o font weight. Neste caso, font, vamos aqui, o weight, ok? O font weight é o que nos vai permitir definir tipos de letra com bold, ou sem bold neste caso. Se nós colocarmos, por exemplo, normal, vamos ter aqui então o nosso texto, que já está em oblíquo, no seu estado normal, ok? Portanto, é o valor por defeito. Se nós colocarmos expressamente a palavra bold, automaticamente as palavras irão ficar todas a negrito. No entanto, eu posso definir este valor de outras formas, ok? Posso colocar, por exemplo, bolder, e neste caso elas não vão mostrar aqui nenhuma diferença, alguns tipos de letra irão mostrar. Posso colocar o lighter, portanto, mais finas, ok, lighter, ok, mais finas do que a normal. Evidentemente que alguns tipos de letra não são adaptáveis a este tipo de configuração. Há, no entanto, aqui um aspecto muito interessante, é que eu posso também definir isto por valores. E se eu colocar, por exemplo, 100, estou a definir o valor mais fino que as letras possam ter. Portanto, se as letras puderem ser o mais fino possível, então é o valor 100, ok? Menos de 100 não poderá existir. Depois podemos ir acrescentando aqui 200, eventualmente não iremos ver aqui alteração nenhuma, cá está. 300 também não iremos certamente ver nenhuma alteração. No entanto, se colocarmos 400, apesar de agora não nos aparecer aqui nada, 400 equivale ao valor da fonte no seu estado normal, ok? Acima do 400 poderíamos colocar 500 já, vamos ver o que é que acontece. Nada acontece, mas se eu posso colocar 600, ok? Neste tipo de letra já se começa a ver então a alteração do valor do bold. E se eu colocar 700, o valor 700 é o valor que equivale ao bold, ok? E portanto reparem que a letra contraiu-se e ficou com o seu aspecto normal de bold. E o valor máximo que pode alcançar é os 900. Deixamos ficar ali os 800 pelo meio. Reparem, não há grandes alterações, mas isto apenas para explicar que nós podemos utilizar o font weight quer com texto, e neste caso colocando bold, elas automaticamente ficam bold. Se colocarmos ou forçarmos para normal, elas vão ficar normais e, portanto, desta forma, com o font weight, nós podemos então definir o aspecto que a nossa fonte tem. E quanto a fontes, estamos mais ou menos conversados.